Graça e paz, amada igreja. Vou compartilhar aqui uma palavra com a noiva de Jesus. Lá em Salmos de número 46 diz assim: Deus é a nossa proteção e a nossa força. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Por isso não ficaremos abalados, mesmo que o mundo seja destruído, mesmo que as montanhas desabem dentro do mar. Ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos tão grandes que façam tremer os montes mais altos. Há um rio que corre mansamente pela cidade de Deus, um rio que enche de alegria quem vive lá. O santo lugar onde vive o grande Deus. Deus mesmo vive ali. Por isso, apesar da confusão por toda parte, ela permanece tranquila, guardada e protegida por Ele. As nações gritam e se agitam iradas, mas quando Deus fala, a terra se derrete submissa. Os povos se escondem com medo e respeito. O Senhor do universo está entre nós. Ele é o Deus de Israel e a nossa proteção. Aleluia. Venham, vejam as grandes obras do Senhor. Vejam como Ele castigou várias nações com a destruição. Ele acaba com a guerra em todo o mundo, quebrando as armas e queimando os carros de guerra. Fiquem quietos e saibam, de uma vez por todas, que eu sou Deus. Todas as nações da terra hão de honrar o meu nome. O Senhor do universo está entre nós. Ele, o nosso Deus de Israel, é a nossa proteção. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos,
tranquila, guardada e protegida por Deus. O mundo aí fora pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Espírito Santo, a continuarmos firmes no Senhor. Nós não somos dirigidos por movimento ou por situações. Nós somos dirigidos pelo Teu Espírito, Senhor. Aleluias. 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 Te adoramos, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos
paz, amados do Senhor do Setor 9. É um privilégio estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês. E tem uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração há algum tempo. E está registrado no livro de João, capítulo 16, verso 33. Eu quero compartilhar essa palavra com os amados, que diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo, na primeira parte dele diz, o Senhor está dizendo para nós, para que nós possamos ter paz no Senhor. O Senhor está nos dando essa paz. E nós precisamos, meus queridos, nos apoderar dessa paz. Nós precisamos vivenciar essa paz nas nossas vidas. É a primeira parte que me chama muita atenção. A segunda parte desse versículo, o Senhor está nos alertando dizendo: no mundo tereis aflição. Todos nós estamos sujeitos a qualquer momento da nossa vida a passarmos por muitas lutas, por muitas tribulações, por decepções, por desafios. E o Senhor, Ele está nos alertando através da tua palavra, amados. E nós passamos muitas aflições, muitos sofrimentos, e tem muitas razões para que isso aconteça. A primeira delas, muitas vezes nós estamos levando uma vida pecadora. Mesmo conhecendo o Senhor, nós ainda continuamos pecando com aquele pecado de estimação. Então nós sofremos as consequências desses pecados. Uma outra razão por que as aflições vêm sobre nós, porque muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas, decisões erradas, agimos com a força dos nossos braços e esquecemos de colocar o Senhor no centro. Nós esquecemos de colocar o Senhor em oração, em buscar uma resposta. Meus queridos, ao longo dessa caminhada eu tenho aprendido muitas coisas com o Senhor. E uma delas é não tomar decisão de cabeça quente. Ou você ser pressionado a tomar uma decisão. Porque depois você pode sofrer as consequências. E essas consequências podem vir como aflição. Essas consequências podem vir como decepção. Onde eu trabalho, as meninas sempre faziam um tipo de consórcio. E elas chegaram até mim e falaram assim para mim: olha, você quer entrar? E eu falei assim: olha, eu vou falar com meu esposo, vou consultar. Não, tem que ser agora. Então eu disse para elas: não, então agora eu não vou entrar. Porque eu aprendi a não tomar nenhuma decisão sem conversar com meu esposo e principalmente sem conversar com Deus, sem orar, sem buscar uma direção de Deus. Então muitas vezes você está passando por muitas aflições e você se pergunta: por que eu estou passando por essas aflições? Talvez você tenha tomado uma decisão precipitada, uma decisão errada, sem pensar, sem orar, sem buscar de Deus uma direção. E uma das outras razões que nós sofreremos aflições, nós seremos testados pelo Senhor. Lembra de Jó? Que a palavra do Senhor diz que ele era um homem íntegro e temente a Deus. E se você for ler o livro de Jó, a história de Jó, você vai ver que Jó não tinha nada para sofrer aquelas aflições, aquele sofrimento.
No entanto, Jó estava passando por um teste de fidelidade. E o mesmo Deus que fez isso com Jó pode fazer comigo e pode fazer também com você. Então fique atento. Essa palavra do Senhor que está registrada em João 16:33 está trazendo um alerta para nós. Meus queridos, muitas vezes essas aflições, esse sofrimento, eles vêm para nos moldar. Ele vem para nos preparar. Porque nós não estamos como Deus gostaria que estivéssemos. Então nós precisamos, muitas vezes essas aflições, esses desafios que nós passamos, essas tempestades que sobrevêm sobre as nossas vidas, são pedagógicas, são para o nosso crescimento, são para o nosso ensino. Amados, a palavra do Senhor, ela é para ser ouvida, para ser medicada, para ser meditada, para ser praticada. O Senhor está dando um alerta para nós. No mundo tereis aflição. Por quê, meus queridos? Ele está dizendo que ele passou por aflições. E porque ele passou, porque ele venceu, nós também podemos passar. E nós também podemos vencer, porque ele já venceu. Muitas vezes nós temos aquela visão romântica, que agora porque aceitamos a Jesus, porque agora Jesus veio morar no meu coração, eu tenho aquela visão romântica de que só as coisas boas, só as coisas maravilhosas agora vai acontecer comigo. Não, meus queridos, nós estamos sujeitos a padecer aflições. Essas aflições podem vir de várias maneiras, ela pode vir através de enfermidades, de perdas de familiares, de perda de emprego. Você pode passar por uma luta muito grande emocional, conflitos. E essas lutas, meus amados, eu tenho certeza, eu não acredito no acaso, eu acredito na provisão do Senhor. E a palavra do Senhor, essas aflições vêm para nos preparar. Essas aflições, elas vêm para nos moldar. Sabe, meus amados, ao longo da caminhada, eu aprendi muitas coisas. E uma das coisas eu quero compartilhar com você. Quando eu estou passando por alguma luta, por algum sofrimento, a primeira coisa que eu aprendi nessa caminhada com Jesus, eu lanço aos pés do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz assim: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Eu tenho aprendido a lançar nos pés do Senhor todas as minhas aflições. De me ajoelhar, de orar, de entregar, de confiar no Senhor. A segunda lição que eu tenho aprendido nessa caminhada com o Senhor: cada vez que me acontece algo na minha vida, eu pergunto para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Senhor, o que eu devo aprender? Pai, fala comigo, mostra para mim. Então, meus amados, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. São todas as coisas, as aflições, os desafios, as lutas, tudo que acontece conosco é para o nosso bem. Então, nessa caminhada eu aprendi. A primeira coisa, eu deposito aos pés do Senhor. A segunda lição que eu tiro para a minha vida,
eu pergunto para o Senhor: o que o Senhor quer me ensinar? O que eu devo aprender com isso que está me acontecendo? Amados, e eu aprendi a refletir, eu aprendi a olhar as coisas de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. E não é só as aflições que acontecem comigo que eu passo a perguntar para o Senhor. Às vezes eu vou num velório, eu aprendo naquele lugar. Eu estou numa festa, eu aprendo naquele lugar. Essa caminhada com o Senhor me tornou uma pessoa observadora. Eu aprendo com as minhas aflições. Eu pergunto para o Senhor o que Ele quer me ensinar com aquelas aflições, com aqueles desafios. E eu pergunto para o Senhor o que eu devo aprender também com as lutas dos meus irmãos, dos meus amigos, daquelas pessoas que trabalham comigo, daquelas pessoas que congregam comigo, aquelas pessoas que estão bem próximo de mim. Eu aprendo com as minhas lutas, mas eu também tenho aprendido com as lutas dos meus irmãos. Muitas vezes, meus queridos, pessoas passam por lutas, passam por dificuldade, passam por problemas e elas não aprendem nada com isso. Mas nesta noite, Deus está falando para você: aprenda, aprenda, aprenda. A primeira coisa, amados, para você estar fortalecido na presença do Senhor, você precisa ter uma vida de oração. A segunda coisa, você precisa ser um leitor da palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um jornal, a palavra de Deus não é uma revista. A palavra de Deus transforma vidas. Vocês sabem, meus queridos, minhas queridas, que a tranca do nosso coração é por dentro. Se você deixar Jesus transformar, se você deixar Jesus te ensinar com os desafios, com as lutas, com os sofrimentos da sua vida e com a vida daqueles que te cercam, você vai aprender. Mas você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de leitura da palavra, porque a oração vai tornar você uma pessoa íntima de Deus. E a palavra de Deus vai te transformar. Leia a palavra. Pratique a palavra. Houve um tempo na minha vida que eu passei por muitas lutas internas, muitas dificuldades. E eu falei para Deus: Senhor, eu não quero mais ser assim. Então, a partir daquele momento, eu tomei uma postura, eu tomei uma decisão na minha vida. E eu comecei a orar, a palavra do Senhor. Havia noites que eu não dormia angustiada. Então, eu comecei a declarar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é penetrante, ela é transformadora. E tem um salmo que eu lia muito, e cada vez que eu lia, aquele salmo foi se tornando vivo dentro de mim, e aí eu fui chamando à existência as coisas que não são como se fossem, porque a fé, a declaração da palavra, isso vai mudando o seu interior. E eu dizia assim, esse versículo que eu quero ler para vocês, que está em Salmo 4, verso 8, que diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, somente o Senhor, me faz repousar em segurança. Então eu comecei a declarar a palavra, eu comecei a tomar posse
eu comecei a viver essa palavra na minha vida. E eu passei a dormir. Independente qual fosse o problema que eu ou meu esposo, ou minha família, ou as pessoas próximas de mim estivessem passando. Chegava no horário, eu me deitava e dormia. Porque eu aprendi a descansar, eu aprendi a ter paz em Deus em meio às aflições. E eu não sou diferente de você. Mas só que eu não posso ficar esperando. Eu preciso ter uma postura, eu preciso buscar, eu preciso ir além. Então o primeiro passo, eu preciso ler a palavra do Senhor, eu preciso ter o conhecimento do que essas escrituras dizem para mim. São promessas que o Senhor diz para você, são promessas que o Senhor diz para mim. O Senhor nos alerta: no mundo tereis aflição, mas tenha paz. Nós precisamos ter paz em meio à tribulação, em meio às diversidades da vida. Nós estamos vivendo momentos difíceis, amados, que nós precisamos nos alicerçar no Senhor. Em 16 de março foi o último dia que eu trabalhei normalmente com as crianças. No meio da manhã, saiu um decreto do governador do estado que dizia que as aulas estariam suspensas devido à pandemia. Então, um alvoroço muito grande se instalou na escola onde eu trabalho. Aquele desespero, e nós não vamos parar, como que nós vamos ficar? E naquele momento, amados, eu pude viver essa palavra que diz: em mim tenhais paz. E eu cheguei para algumas colegas minhas e disse: acalmem-se, tenha calma. E uma delas virou para mim e disse: mas você nem parece que está preocupada. Eu falei: eu estou preocupada e eu sei a seriedade da situação. Mas se eu entrar em desespero, não vai resolver nada, vai ficar pior. É isso que eu quero te dizer. Então, foi paralisada as aulas no município. E eu vim para casa e eu olhava aquela situação, as ruas estavam desertas, parecia uma situação surreal que estava acontecendo. Mas em meio a toda aquela situação, meus queridos, eu senti uma paz tão grande dentro de mim. Tão grande dentro de mim, e eu me acalmei. Eu estava preocupada sim com a situação que estava acontecendo. Eu estava triste sim, porque muitas pessoas tinham sido ceifadas. Mas no entanto, eu tinha paz no meu coração. E é isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. O Senhor é maravilhoso, Ele é lindo. Ele está dizendo para você e para mim que nós teremos aflição nesse mundo, mas que Ele nos deu a paz. E nós precisamos aprender a viver essa paz. Quando você estiver passando por uma luta, por um desafio, por uma aflição, não fique se questionando: por que comigo? Tira lições para a sua vida. Pergunta para o Senhor: Senhor, o Senhor quer me ensinar com essa situação? O que eu devo aprender? O que eu devo melhorar? A palavra do Senhor diz que é melhor você estar num velório do que você estar numa festa. Você já se perguntou por quê? Numa festa você vai se divertir, você vai sorrir, você vai comer, você vai conversar, você vai rever pessoas queridas, você vai confraternizar. Num velório você vai ver pessoas chorando, pessoas angustiadas, pessoas tristes. E isso vai fazer você refletir.
e melhorar como pessoa, a valorizar as pessoas, a dizer o quanto você o ama, quanto você se importa, porque muitas vezes as pessoas só lembram de dizer que amava, só lembram de dizer que queria dar um presente, que queria fazer isso ou queria fazer aquilo, quando a pessoa já se foi. Então aprenda a refletir, aprenda a pensar, aprenda a perguntar para o Senhor o que eu devo aprender com essa situação, o que o Senhor quer me ensinar. Não fica, meus queridos, como muitas pessoas que passam por lutas, que passam por sofrimento, que passam por tantas tribulações e não aprende nada com a situação. Deixa Jesus te moldar. Deixa Jesus transformar você. Tá doendo? Fala para Deus. Derrama o seu coração na presença do Senhor, mas tenha paz. A primeira parte desse versículo fala que Jesus nos dá a paz. A segunda, o Senhor está falando que nós teremos aflição neste mundo. E a terceira, querido, que eu quero ler com vocês, que diz assim: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus queridos, ter o bom ânimo não depende de Deus. Ter o bom ânimo depende de mim e de você. Depende de mim. Agora, como que eu vou ter esse bom ânimo se eu não oro, se eu não leio a palavra, se eu não me aposto da verdade da palavra, se eu não pratico, se eu não medito? Como que eu vou ter bom ânimo? Em vez disso, o que vai acontecer? Eu vou ficar murmurando, eu vou ficar reclamando, eu vou ficar com pena de mim, eu vou ficar chorando pelos cantos. Ai, coitadinho de mim, por que comigo? Ai, por que isso, por que aquilo? O bom ânimo, meus amados, o Senhor está falando para você. Tende bom ânimo. E o bom ânimo é a sua parte. É você que tem que ter o bom ânimo. É você. E o que você está fazendo para você gerar o bom ânimo dentro do seu coração? Você senta na frente da televisão e passa horas e horas assistindo novelas, assistindo filmes. O que você tem feito para o bom ânimo ser gerado no seu coração? A salvação é de graça, meus amados. Mas se você deseja crescer, se você deseja ter uma vida espiritual abençoada, próspera, você precisa dispor de tempo de qualidade com Deus. Você precisa dedicar um tempo da leitura da palavra, da oração, da prática, da intimidade com o Senhor. Aprenda, meus amados. Essa palavra do Senhor, ela vai gerar no teu coração bom ânimo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Ela gera em você e ela gera em mim um bom ânimo. Depende de cada um de nós. Eu sou casada há 23 anos. Meu esposo tem o tempo dele com Deus. Ele tem a busca dele com Deus. Mas aquilo que ele busca, aquilo que ele se abastece, as reservas que ele tem, há momentos que vai servir para ele. Eu preciso buscar, eu preciso me alimentar. Amados, nós estamos vivendo dias maus, de muita dor, de muita luta, de muita aflição, de muita angústia. E nós precisamos aprender a viver as verdades do Senhor. Aprenda a orar a palavra do Senhor. Um outro versículo que
Por muito tempo eu orava e eu oro até hoje. Eu quero compartilhar com os irmãos. Está registrado lá em Filipenses 4, 6 e 7. Olha o que essa palavra poderosa de Deus vai dizer para você agora. Não andais ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E olha o que o Senhor está dizendo para você aqui nessa noite. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus amados, se tem alguma coisa te perturbando, se tem alguma coisa te afligindo, se tem alguma coisa te ferindo, aprenda a lançar sobre o Senhor. Eu orei muito tempo esse versículo e oro até hoje. E o versículo 7 diz assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai conservar a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. É o Senhor que vai conservar. Então aprenda a orar, aprenda a confiar na palavra de Deus. Que você vai conseguir viver no meio de uma tribulação, de uma tempestade e sentir a paz de Deus. Porque muitas vezes nós oramos para Deus nos livrar da tribulação. Nós oramos para Deus nos livrar das aflições. Mas o Senhor está garantindo para você que em meio às tribulações você vai ter paz. Depende de você e de mim. Amados, para você ter bom ânimo, você precisa trazer coisas que te traz esperança. Eu quero ler agora para finalizar um texto tremendo que Deus falou muito ao meu coração e fala até hoje. Nós precisamos aprender a substituir. Quando você está passando conflitos, quando você está passando lutas internas, provações, muitas vezes o inimigo fala para você que você não é capaz, fala para você que você não é nada. Você tem que substituir com a palavra de Deus. E o Senhor fala para você nesta noite, e para mim também, que para você e para mim ter bom ânimo, nós precisamos fazer isso aqui, Eu quero ler um texto para vocês que está lá em Lamentações 3:21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O Senhor está falando para você nesta noite e para mim também, que é para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Eu ficar chorando, eu ficar sem dormir, eu ficar angustiada, isso vai me trazer ânimo? Isso vai me trazer esperança? Meus queridos, minhas queridas, em nome de Jesus eu falo para você, pratique a palavra do Senhor. Aprenda a ter depósito em Deus. Vocês lembram daquela parábola das virgens? 5 prudentes, 5 insensatas. As 5 prudentes tinham azeite, elas tinham reserva. Nós estamos vivendo dias maus. Mas você pode ter paz em meio às aflições. Você pode ter bom ânimo em meio às aflições. Se abasteça da palavra de Deus, se abasteça da oração, se abasteça em jejuar, se abasteça.
Tire um tempo de qualidade com o Senhor. Fale com Deus, aprenda a ter intimidade com o Senhor. Deixe o Senhor moldar você. Abra o teu coração, aprenda, tira lições para a sua vida de tudo aquilo que está acontecendo com você, com as pessoas que estão à sua volta. Aprenda, meus queridos. E eu quero concluir dizendo para vocês: traga a sua memória. Orecira, balaço, ande, canta na manai. Traga a sua memória aquilo que pode te trazer esperança. Oresara, basuri, ala, manassuri, ande, canta na manai. Traga, meus amados. Permita que o Espírito Santo traga à sua memória aquilo que pode trazer esperança, aquilo que pode te dar ânimo para lutar mais um dia, outro dia. Se abasteça da palavra de Deus, se abasteça da oração. Tire um tempo de qualidade com Deus. Depende de você. Depende de você. E eu quero estar orando agora por você. Amém? Pai Santo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, bendito é o teu nome. Oderei, Marás, Surianda, Labarás. Santo e poderoso é o Senhor dos exércitos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fale ao coração dos meus amados irmãos, das minhas amadas irmãs, assim como o Senhor tem falado ao meu coração. Quantas lições o Senhor tem me ensinado através da tua palavra. Oh, Espírito Santo, toca no coração de cada um, que eles possam ter um momento de qualidade com o Senhor, que eles possam se abastecer da tua palavra, ter um momento de oração, que eles possam buscar a tua face. A tua palavra diz: vinde e comprai. Ainda há tempo de buscar o Senhor, ainda há tempo de se revestir, ainda há tempo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos. Abençoa, Senhor, os meus amados irmãos. Que essa palavra possa arder em seus corações como tem ardido no meu coração, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço e bendigo o teu santo e maravilhoso nome, em nome de Jesus, pela tua maravilhosa e santa palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.